Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser de matemática e vamos falar sobre plano cartesiano. Habilidades: associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano em situações como a localização dos vértices de um polígono. Curtam os nossos vídeos e se inscrevam em nosso canal para ficar inteligente em matemática. Você já jogou Batalha Naval? Bom, Batalha Naval é um joguinho onde eu tenho naviozinho, barquinho, que se joga de dois, onde um tem que acertar todas as coordenadas do inimigo. No caso aqui eu tenho um barquinho, as minhas embarcações e aqui também. Então, tem os barcos grandes e os pequenos, onde na horizontal eu tenho que falar a letra correspondente ao meu barco e na vertical eu tenho que falar um número correspondente ao meu barco. Vamos ler com atenção os quadrinhos. Turma da Mônica. Legais essas atividades com jogos. Só não entendi uma coisa. O quê? O que são coordenadas? Você não é capaz de descobrir observando as atividades? Acho que sim. Mas por que se chamam coordenadas? Bom, uma coordenada é dois pontos que se encontram num plano, onde esses pontos, um tem que ser na horizontal e o outro ponto tem que ser na vertical. Então, é a união do ponto da horizontal e na vertical. Plano cartesiano é o sistema de referência formado por uma linha na horizontal e outra na vertical. Tem como função localizar os pontos. Por que eu preciso da localização dos pontos? Porque eu preciso saber onde vai estar o meu avião. Onde eu vou me localizar no mapa mundi, onde que fica o Brasil, onde que fica a Itália, Estados Unidos, China, Japão. Preciso saber também aonde a localização do meu barco. E aqui é um exemplo de um plano cartesiano, onde que eles estão ligando o -4 com o -1, o -1 com o -1. Observe que na horizontal eu tenho os valores de x e na vertical os valores de y. Plano cartesiano. São representados por suas coordenadas ou pares ordenados. A linha horizontal é chamada de abscissa e a linha vertical é chamada de ordenada. Então, montando um plano cartesiano. Aqui, na minha horizontal, é chamada de abscissa e aqui vai os valores de x. E a minha linha vertical é chamada de ordenada e aqui vai os valores de y. Percebe que ela é dividida em 4 partes. Então, aqui é chamada de primeiro quadrante, onde os valores de x e os valores de y são sempre positivos. Aqui é o segundo quadrante, onde eu vou ter valores de x negativo e valores de y positivo. Aqui vai ser o terceiro quadrante, onde os valores de x é sempre negativo e os valores do y também sempre negativo. E por último, o quarto quadrante, onde os valores de x é positivo e os valores de y são negativos. Um plano, como eu falei para vocês, nessa parte da direita, os x são todos positivos. Ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante.
Aqui, os valores do y positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Aqui, os valores de x negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui, os valores do y negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, primeiro quadrante, o x positivo e y positivo. Segundo quadrante, x negativo e y positivo. Terceiro quadrante, x negativo e y negativo. Quarto quadrante, x positivo e y negativo. Vamos para um exemplo. No caso, eu só tenho aqui o primeiro quadrante, onde eu tenho os valores de x positivo e os valores de y positivo também. Vamos descobrir que ponto está esse círculo vermelho. Sempre falamos o valor do x primeiro, depois o valor do y. Então, esse ponto vermelhinho está no 2 de x e 7 de y. Então, esse ponto é 2 e 7. Agora, vamos para a bolinha verde. Ela está em 4dx e 3dy. Então, o ponto 4dx e 3dy. Agora, a bolinha azul, 1 de x e 1 de y. 1 de x e 1 de y. E a bolinha amarela, 6 de x e 1 de y. Segundo exemplo, observe a figura. No esquema acima estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada 5G localiza o quê? Então, aqui está a figura, onde eu tenho teatro, shopping, quadra poliesportiva, estádio de futebol, catedral e o cinema. Então, é o Z, o X, o L, o Y, o P e o K. Ele quer saber o seguinte, onde é que se localiza o 5G? O 5 está aqui e o G está aqui. Onde que é a união do 5 com o G? Então, equivale ao ponto Y. E quem é o ponto Y? É o cinema. Outro exemplo. A figura abaixo ilustra as localizações de alguns pontos no plano. João sai do ponto X, anda 20 metros para a direita, 30 metros para cima, 40 metros para a direita e 10 metros para baixo. Ao final do trajeto, João estará no ponto. Então, a figura abaixo. Então, João sai do ponto X. Então, João está saindo deste ponto aqui. Ele anda 20 metros para a direita. Então, ele vai para a direita. 10, 20. Então, ele vai chegar nesse ponto aqui. Depois, ele anda 30 metros para cima. Então, ele vai andar 10, 20, 30. Então, ele vai parar aqui. Depois, ele anda 40 metros para a direita. Então, ele vai andar 10, 20, 30, 40. Então, ele vai parar aqui. E 10 metros para baixo. 10 metros para baixo. Então, ele vai parar aqui. Então, ele vai parar no ponto A. Então, João estará no ponto A. Outro exemplo, o ponto E é o menos π e π pertence ao primeiro quadrante, ao segundo quadrante, ao terceiro quadrante ou ao quarto quadrante?
Lembrando que o π é 3,14. Então, o ponto E é menos 3,14 e 3,14. Então, o x é negativo e o y é positivo. Então, estamos aqui no plano cartesiano, onde que o x é negativo e o y é positivo. Então, o ponto E está localizado no segundo quadrante, onde o x é negativo e o y é positivo. Então, a alternativa correta é a B, ao segundo quadrante. Espero ter gostado do vídeo. Comentem e bons estudos e fiquem com Deus.